Para crianças de 3 anos, é muito mais observação do que intervenção da nossa parte. As crianças até 3 meses, é muito difícil a gente conseguir colocar uma rotina, é muito difícil a gente ficar tentando não fazer uma associação de sono, ou seja, eu vou dar mamar, vou colocar ali e a criança vai ficar. Em geral, a gente não consegue muito fazer essas coisas com as crianças pequenas. A gente consegue muito observar. Observar por quê? Porque, como eu disse antes, tanto o ciclo circadiano quanto o ciclo homeostase, sono e vigília, eles vão amadurecendo ao longo do tempo. E esse amadurecimento faz com que eles consigam dormir melhor à noite e eles consigam dormir por períodos mais prolongados, fazendo sonecas mais longas e ficando mais tempos acordados. Isso acontece naturalmente. Isso acontece pelo simples desenvolvimento dos nossos filhos. Qual é o problema? O problema é que, como eu disse antes, a gente acaba cristalizando os nossos filhos. Ou seja, o meu filho dorme mal, o meu filho só dorme no colo, o meu filho só dorme comigo. E aí eu acabo, em vez de observando o meu filho e vendo, olha, eu acho que ele já tá numa outra fase, eu cristalizo naquela fase e cristalizo essa rotina para mim, entende? O que eu quero dizer? O Claudinho, ele dormia só no colo. Eu não conseguia fazer ele dormir no carrinho, no berço. E eu não queria comprar essa briga, porque eu tinha mais 6 crianças para cuidar durante o dia. Eu tinha uma série de coisas para fazer, tenho que administrar minha casa, tenho Instagram para poder tocar, uma série de coisas para poder fazer. Então, eu não queria ficar na briga, coloca para mamar, bota no berço. Coloca para mamar, bota no berço. Essa briga é muito cansativa. Se você passa a madrugada inteira fazendo isso, dependendo da criança, você fica muito cansado, muito cansado. Então, o que eu fiz é colocar ele para dormir comigo e ficava num lugar confortável com ele para dormir comigo. Colocava uma almofada de amamentação aqui ao redor, colocava uma cadeira mais ou menos confortável, né? Confortável para que eu conseguisse descansar um pouco, um lugar seguro para ele ficar e ficava ali com ele. Por que eu fazia isso e não passava ele para a cama comigo? Por alguns motivos. Que de fato tem o risco da morte súbita, da gente dormindo com os nossos filhos. Não é indicado que eles dormem com a gente na cama. Além disso, a gente acaba cristalizando essa realidade e a criança acostuma com isso, a gente acostuma com isso e a gente acaba não tirando esse hábito de dormir com os nossos filhos. Então, se a gente está numa posição incômoda, por mais que a gente não consiga descansar, mas venhamos, convenhamos, a gente já consegue descansar um pouco melhor do que ficar a noite inteira. Bota no mamar, bota no berço. Bota no mamar, bota no berço. Então, eu ficava com ele ali e sempre atenta em quando eu iria conseguir colocar ele no berço. E eu procurava fazer isso a noite inteira. Então, era uma maneira de eu conseguir dormir e não ficar nessa briga com ele. E era uma maneira um pouco incômoda para poder eu sair dessa situação o mais rápido possível. Essa não era uma situação muito boa. Obviamente que não, porque é óbvio que ela atrapalhava o meu relacionamento com o Ítalo. É óbvio, porque eu tava ali dormindo com ele. Mas toda vez que eu tentava colocar ele no bercinho, era aquela choradeira. Então, meio que não adiantava. Aí eu falei, bem, então vamos pro colo. Eu ficava ali com ele no colo na madrugada. E aí ficava sempre esperta em quando eu poderia sair dessa situação. Alguma mudança, o melhor, a meu ver, não é fazer essa mudança à noite. Porque essa mudança à noite, em geral, é muito mais cansativa. A gente tá muito mais cansado. Então, eu tentava fazer a mudança durante o dia. Ou seja, durante o dia, muitas vezes eu precisava ficar com ele no colo. Muitas e muitas vezes. E além disso, ainda tinha um agravante de que ele podia estar dormindo super no meu colo. Quando eu colocava ele pro colo do Ítalo, quando eu colocava ele no colo da minha mãe, quando eu colocava ele no colo da minha sogra, ele acordava igual, como se eu tivesse colocado ele na cama. Era incrível. Às vezes, eu tava balançando ele no carrinho. Se uma outra pessoa começasse a balançar, parecia que ele tinha um imã. Eu falava, bem, eu vou lá comer, eu vou lá fazer alguma coisa. Ele acordava na hora. Então, ele não foi um bebê fácil nesse sentido. Não foi mesmo, assim. Ele realmente me causou bastante desgaste de estar com ele ali o tempo todo. Ficava muito com ele no colo. E aí, o que aconteceu? Eu tentei fazer o ajuste do sono dele primeiro ao longo do dia. E tentei fazer um ajuste lento. O ajuste lento é lento mesmo, tá? E o que eu digo é em relação à observação, em relação à tentativa, em relação a ser dinâmico, porque ele já estava lá com 2 meses e meio, perto
dos 3 meses, era muito provável que ele já tivesse começando a amadurecer esses 2 ciclos que a gente falou. Então, eu falei, bem, agora eu vou tentar tirar do colo e vou colocar no carrinho. Então, eu colocava ele no bebê conforto e, no início, eu só conseguia deixar ele no bebê conforto enquanto eu estivesse balançando. Então, parecia ridículo. Eu ficava lá, balançando, ficava balançando. Se eu parasse de balançar, ele acordava e tinha que voltar pro colo de novo. Então, aí você vai falar, Samia, mas ele era pequenininho, ele não fazia associação de mamar? Fazia. Ele fazia associação de movimento? Fazia. Ele fazia associação de estar no seu colo? Fazia. Mas não tem problema. Com crianças até 3 meses, não tem problema você fazer essa associação. Que, como eu disse, mais do que a gente conseguir colocar um hábito numa criança pequenininha, a gente tá observando e avaliando. Até porque, no meu caso, ele era prematuro. Então, tinha uma série de questões ali envolvidas em relação à amamentação, em relação à própria preocupação que a gente tinha em relação a ele. Então, a gente estava ali observando e tentando entender as demandas daquele bebê. E por isso, eu acho tão importante a mãe participar desse processo. Porque só nós temos esse olhar de conseguir fazer com que a gente perceba quais são as necessidades do meu filho. E de fato, depois eu fui perceber que ele estava precisando de complemento. De início, nem parecia. Mesmo quando ele estava ganhando peso bem, no início, ele dormia muito no colo mesmo, né? Então não era uma questão só de fome, era uma questão de que ele precisava ficar comigo no colo. E ele precisava disso. E aí tinha que eu acalmar o marido de que essas coisas iam passar e ao mesmo tempo acalmar a mim mesma. Porque embora eu já tivesse tido 6 filhos, obviamente a gente olha para crianças recém-nascidas que dormem, eu olhava e falava, gente, o que será que eu tô fazendo de errado? Será que ele tá com fome? Será que fazer o charutinho vai resolver? Será que se eu elevar a cabeceira? E se eu colocar no ninho? E se eu não sei o quê? Eu tentei todas essas coisas, né? Eu tentei todas essas coisas porque a gente fica realmente, caraca, não é possível. Não é possível que o meu bebê não dorme. Eu acho que é isso, tá faltando aconchego, acho que ele tá com frio, acho que ele tá com calor. E a gente vai nessas tentativas de tentar avaliar o que tá acontecendo com o nosso filho. E eu chegava à conclusão, gente, não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada, porque quando ele dorme comigo no meu colo, ele pode dormir de braço aberto, pode ter moro acontecendo, que é aquele reflexo do bebê, podia cair uma bomba de Hiroshima do lado dele, as crianças podiam gritar o quanto quisessem. Na hora que a gente colocava, eu colocava ele no berço, pronto, é aquela choradeira. Então, bem, cadê tudo aquilo que parecia que ele tinha no meu colo? No meu colo não tinha rudo branco, no meu colo não tinha charutinho, no meu colo não tinha nada e ele dormia muito tempo. Ele dormia horas e horas. Então, muitas vezes a gente não consegue. A gente não consegue mesmo. O fato de a gente não conseguir no início não significa que a gente não vai conseguir depois, tá bom? É isso, todo mundo fala, não, porque a solução é o charutinho. Se você não faz charutinho, seu filho não dorme é porque você não faz charutinho, é porque você não faz isso. Olha, sinceramente, as crianças até 3 meses, tô falando sério, gente, a gente pode até colocar todas essas coisas para facilitar, mas não é isso que vai ditar que a criança dorme bem, de verdade. As crianças pequenininhas, elas dormem meio porque dormem, elas meio que vieram assim. A gente pode tentar uma série de coisas. Eu vou colocar de dia mais luz, de noite mais escuro, de dia mais barulho, de noite tira do barulho. Isso tudo é verdadeiro, tá? A gente pode até tentar, mas sinceramente, para crianças de 3 anos, como eu disse, é muito mais observação do que intervenção da nossa parte. Gostou desse vídeo? Ele faz parte de uma das aulas que temos na comunidade Samia Marcili. Se quiser ter acesso ao conteúdo, clica no link da descrição.